Fala pessoal, tudo bom com vocês? Acho que não tá tão bom, né? Até porque hoje nós vimos mais uma atuação pífia do Palmeiras, né? O Palmeiras entrou em campo hoje, né? Enfrentou o Grêmio na Arena Palmeiras, né? E o que que a gente poderia estar refletindo sobre esse jogo, né? Basicamente que o Palmeiras ele entrou em um ritmo muito devagar nesse novo estigma de jogo, né? O Palmeiras não entrou bem hoje em campo, né? Quem assistiu a partida viu uma partida chata, viu uma partida totalmente fraca tecnicamente, um Palmeiras totalmente previsível, sempre com a mesma jogada sem graça de jogar a bola entre as laterais para estar cruzando a bola para tentar ir pro Borja e etc. E basicamente, como um time tão pragmático e tão previsível como o Palmeiras se tornou nos últimos tempos, né? Basicamente, o Grêmio conseguiu com muita facilidade fazer com que o Palmeiras se envolvesse em sua tática e acabou fazendo um 2-1 em plena Arena Palmeiras, né? Sendo que nós estávamos invictos há 31 jogos, ou há cerca até de um ano que nós não perdíamos na Arena, né? Eu tava conversando ali com o pessoal da Porcolândia 1914, que foi aonde eu assisti o jogo hoje, e faz um bom tempo que a gente não perdia na Arena, né? Nós, na verdade, perdemos no Pacaembu, né? Se eu não me engano, e outra derrota eu não me recordo exatamente onde foi. Mas, de fato, nós há muito tempo nós não tínhamos uma derrota como essa, né? E hoje foi uma derrota com um sabor um pouquinho mais complicado, porque o que que acontece, né? O Palmeiras, ele não poderia estar perdendo hoje. Na verdade, ele não precisa perder, ele não pode perder nenhum dos jogos, né? Mas, como nós sabemos que isso é humanamente impossível, o Palmeiras não poderia pelo menos perder esse jogo para não fazer com que o Flamengo fosse campeão em 24 horas, né? Porém, dá tristeza quando a gente vê esse time entrar em campo e a gente vê que de fato eles possam até dizer que eles têm uma vontade, mas não adianta, sendo que é somente o Dudu que demonstra essa vontade. Mais uma vez nós tivemos uma partida basicamente nula de muitos jogadores, né? O Zé Rafael, por mais que ele tenha boa intenção e tenha habilidade, qualidade, não foi bem mais uma vez hoje. Lucas Lima totalmente perdido, Bruno Henrique nem se fala. O Palmeiras ele deu uma breve mudada e uma coisa que eu gostei que foi a entrada do Ramires com o Bruno Henrique fazendo dupla com ele. Eu achei uma dupla muito interessante. Até porque quando você tem um Thiago Santos e um Bruno Henrique, você tem um destruidor e você tem um construtor. No momento que você tem Ramires e Bruno Henrique, você tem dois construtores, só que um construtor que sabe defender um pouquinho mais que o Bruno Henrique. O Ramires é um cara mais de saída. E por mais que ele esteja em total falta de ritmo de jogo, né? Foi uma entrada interessante. Realmente gostei do pouco que eu vi do Ramires. Achei ele bastante ágil, bastante predisposto a jogar, né? E pode vir a ser um bom reforço, aquele reforço que nós já estávamos pensando nos últimos meses, quando o Palmeiras anunciou a contratação dele, né? Acho que é uma peça muito interessante e tem muito a somar nesse Palmeiras, né? Porém, mesmo assim que nós tenhamos algumas coisas como Ramires, um Bruno Henrique de repente como cabeça de área, que talvez venham a nos animar, a gente não pode dizer que o Palmeiras precisa de muitas mudanças. A começar, e eu dei muito tempo para entender isso não, desculpa, aceitar isso, que é a mudança de treinador, porque a troca de treinador entre Felipão e Mano Menezes não surtiu efeito algum. O Palmeiras não mudou basicamente nada. E é claro que é muito complicado você mudar um elenco muito bruscamente no meio da temporada. Mas no mínimo que nós esperaríamos, e eu acho que isso é compartilhado com todos os palmeirenses, é que se o Mano tivesse uma filosofia, uma ideia diferente para esse Palmeiras, que ele já pudesse empregar no começo do seu trabalho, né? E não é o que tem acontecido. Na verdade, nós vemos os mesmos jogadores sendo utilizados. Nós vemos Daverson, nós vemos Borja, nós não vemos
nós vemos uma grande mudança tática do Dudu, né? Ninguém vê ele mais próximo do gol, mais afastado, muito pelo contrário, na verdade você vê ele jogando da mesma maneira. Pessoalmente, o que eu costumo ver é o mesmo Palmeiras do Felipão com um treinador diferente. É basicamente quase que o mesmo formato. Basicamente você só tem um treinador diferente. E é complicado porque os resultados, e se o trabalho é sempre a mesma coisa, é muito difícil nós crermos que haverá uma mudança com o Mano Menezes ou com qualquer outro treinador, qualquer que seja ele, né? Até porque quando a gente fala de Palmeiras, né? E a gente pega os últimos Palmeiras dos últimos anos, né? Basicamente, ele sempre teve uma linha de montagem, mas os treinadores que passavam, eles nunca conseguiam empregar um estilo. O único que conseguiu de fato empregar um estilo diferente no Palmeiras foi o Cuca. No momento que nós tínhamos uma base já formada, desde que foi herdado de 2016, do trabalho do Marcelo Oliveira, o Palmeiras pegou aquele time que o Marcelo Oliveira tinha montado, né? Que ele tinha herdado, na verdade, porque isso começou em 2015, naquela montagem maluca de elenco que o Alexandre Matos fez no começo de sua passagem pelo Palmeiras. E no momento que o Oswaldo de Oliveira fez muitas contratações de muitos jogadores, o clube, o Cuca pegou um time que basicamente passou por Marcelo Oliveira e Oswaldo de Oliveira e transformou ele com poucas mexidas, né? Ele pegou um Tietê e colocou como segundo volante para ser um cara que seria o todo-campista desse time, que carregaria e distribuiria a bola. Ele fez uma inversão, ele pegou o Jean e muitas vezes ele alternava Jean e Tietê meio volante. Tinha algumas mudanças, Dudu muito próximo do gol, Gabriel Jesus começando a sua carreira como centroavante, né? Até porque na época ele não jogava de centroavante, o Gabriel Jesus ele jogava como segundo atacante junto com o Lucas Barrios na época, né? Tanto que na época até o Lucas Barrios acabou perdendo espaço, né, com o Cuca, né? Tanto que ele preferiu o Gabriel Jesus como centroavante. Nós não vemos grandes mudanças desde esse Palmeiras, né? Se a gente for parar para analisar, não tem nenhuma mudança. Nós ganhamos um brasileiro com o Cuca, com o Palmeiras jogando um futebol que basicamente encantou a todos nós, os torcedores palmeirenses, né? E que muitos sentem saudade. E nós vemos um Palmeiras muito eficiente na época do Felipão, né? Que era um Palmeiras difícil de ganhar e muito eficiente no momento que ele conseguia empregar o seu jogo. Tanto que o que era prometido, né, pela diretoria, pelo Alexandre Matos e todos os executivos de futebol, é que daria esse espaço para o Felipão. E um ano de trabalho do Felipão bom, basicamente, né, que ele fez, né, e a gente pode conversar, que a gente pode discutir sobre qualidade de time, se o time do Felipão era melhor, se era pior, se jogava mais ou menos, a gente pode conversar. Eu prometo gravar um vídeo também sobre esse assunto, que é uma coisa que eu acho que nós precisamos discorrer, mas é muita injustiça que um trabalho do Felipão, que era tão consistente, se acabado em um ano. Em um mês, na verdade. Um trabalho de um ano ser destruído por causa de um mês ruim. Nós podemos conversar aqui sobre estilo de jogo e tal, etc. Eu vou gravar um vídeo sobre o Felipão e a minha opinião sobre o seu trabalho. Mas ao mesmo tempo que você muda o treinador pro Mano Menezes, você não vê uma grande mudança. Muito pelo contrário, você vê um futebol muito similar ao anterior que era praticado pelo time do Felipão. E quando a gente faz uma mudança, se a gente quer ter resultados diferentes, como é que a gente sempre vai estar apostando em estilos similares ao anterior que não deu certo, né? Então, basicamente hoje, nas conversas, na verdade, quase conversas, na verdade, desabafo, porque o Palmeiras perde, na verdade, a Caraíbas e todos os palmeirenses que ficam lá, na verdade, eles não conversam, eles basicamente desabafam porque a dor é tão grande, né? Basicamente, o que a gente vai ter que fazer no próximo ano é uma montagem totalmente nova de elenco. Minha opinião, né? Seria com que fizesse alguma coisa muito similar ao que foi feito em 2015.
que você contrata muita gente nova e você dá um gás novo pro elenco. Claro que houve tropeços naquela época, etc. Mas é de concordância de todos que a vontade daquele elenco demonstrou em 2015 é 1000 vezes maior do que essa atual. Que passa ao torcedor palmeirense, e para mim, uma sensação de conformismo, de muito conforto no momento que eles atualmente estão. Até porque o Palmeiras tem uma excelente estrutura, o Palmeiras ele paga em dia, ele cumpre com suas obrigações como profissional de uma maneira exemplar e profissional. Porém, não dá para simplesmente nós, como torcedor, aceitarmos todo esse conformismo dos jogadores atuais do Palmeiras e aceitar esse pragmatismo, essa previsibilidade com que o Palmeiras joga mediante os seus adversários. Então hoje foi um jogo no qual eu, como palmeirense, me senti muito chateado. Porque eu pessoalmente eu não vi nenhuma gana de nenhum jogador do Palmeiras a não ser do Dudu. Então, oxalá nós tivéssemos 11 Dudus, né, no time, né? Talvez a gente pudesse ter resultados muito melhores, né? E eu sei que muitos vão até vão culpar Thiago Santos, o Everton, talvez até o Ramires e tal, etc. Mas fato, falta alguma coisa assim no Palmeiras. E é uma coisa que o Dudu tem e que todos os jogadores não estão demonstrando ter. Então talvez o que nós precisemos hoje é de uma nova atitude de novos jogadores que possam vir a vestir a camisa como muitas vezes os nossos jogadores mais antigos vestiram. A gente pode citar inúmeros exemplos de jogadores que talvez não tinham a grande técnica, mas eles tinham uma vontade muito absurda e vestiam e sabiam que era jogar pelo Palmeiras. Rafael Marques é um exemplo, o Jackson zagueiro é outro, o Lucas lateral é outro. São jogadores que não são os melhores de suas posições, mas eles sentiam e sabiam que era jogar no Palmeiras. Eles sabiam que era em frente jogar contra um Corinthians e não arregavam, o que é diferente desse time atual, que se conforma. E eu não vou me esquecer, porque eu tava no Pacaembu naquele dia, do jogo que o Palmeiras fez contra o Corinthians, no qual ele tomou aquele golaço do Michel Macedo e no lance seguinte acabou empatando. Ninguém me tira da cabeça que eu acho que o Palmeiras ligou uma chavinha assim na hora que ele tomou o gol e falou: vamos fazer esse gol de empate logo, porque senão na semana vai ser um inferno. Então, ninguém me tira isso. É como se o Palmeiras quisesse jogar somente nos momentos dele. E pessoalmente, como torcedor, para mim isso é inaceitável. Esse elenco não me representa, tá bom? Eu entendo e respeito todos os jogadores que estão no Palmeiras, que cumprem com suas obrigações, que treinam direitinho, que fazem, mas o básico que eles têm que fazer, que eles são pagos para fazer, é treinar e jogar bola. Você entendeu? Agora, a mais que eles deveriam fazer é dar raça, é dar o sangue. Entender que não é somente um torcedor que tá no Allianz que ele precisa dar o sangue dele, que é o menino que vai amanhã pra escola e vai ser zoado, é o garoto que não tem uma camisa do Palmeiras e ele às vezes até vê o Palmeiras de uma TV no qual nem sintoniza direito a Globo e ele vê uma atitude dessa. Então é inadmissível que os jogadores do Palmeiras, por mais desanimados, por mais pressionados e por mais psicologicamente afetados que eles estejam, todos esses jogadores estejam, mas é inadmissível com que eles entrem com essa atitude de campo, com essa atitude de conformismo. Então, jogadores do Palmeiras, se eu posso dar um recado como torcedor para vocês, por favor, vistam a camisa e joguem no Palmeiras como se fosse o último dia de vocês. E não como se simplesmente tudo já tivesse certo, ou com esse total conformismo e com toda essa passividade com o momento que nós vivemos. Bem, mas essa é a minha opinião, beleza, galera? Então, se você tem uma opinião diferente, você quiser colocar nos comentários, manda bala aí, tá bom?
Sigam as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, beleza? Esse é o segundo vídeo aqui da Corneteiros, o primeiro teve um feedback bem bacana. Quem quiser continuar conversando ou até chegar no para trocar uma ideia comigo, só me procurar nas redes sociais, beleza? Um grande abraço e avante palestra!